que eu tô perguntando? Então, vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho, então, com vocês. A gente vai bater uma conversinha. Aí, vocês podem abrir o microfone para dar opinião. Só tem vocês duas, então, tá tranquilo. Os meninos não apareceram, né? A gente estava conversando sobre fake news, tá? Na opinião de vocês, assim, na concepção de vocês, vocês acham que vocês sabem o que seria uma fake news? Uhum. Escreveu que sim. Ah, Mas tá escrevendo? Eu vou falar primeiro uma notícia que eu peguei aqui, aí vocês falam para mim, pode ser no chat mesmo, se vocês acham que ela é fake ou ela é verdade, né? Então vamos lá. Então, ó, a notícia é a seguinte: o termômetro digital infravermelho causa câncer e cegueira. Vocês acham que isso é verdade ou é fake news? pode escrever no chat. Fake. Maria escreveu que é fake. Fake. E a Jennifer? Ela escreveu que é fake e ela acha que é fake também. Isso. Tá, beleza. Vamos para a segunda. Tinha um vídeo rolando no WhatsApp de algumas pessoas que era um vídeo que mostrava uma nuvem de gafanhotos na cidade da Paraíba. Vocês acham que isso é fake ou é fato? É verdade? Verdade? E você, Jennifer, verdade? Tá. Então, vamos começar primeiro com a primeira ali, né? O termômetro digital, ele é infravermelho, não tem nenhum estudo que comprove que causa câncer ou de cegueira. Porém, ele é laser, né? É infravermelho, aliás. Então, se você usa um material infravermelho direto, por exemplo, na visão, você não vai ficar cego, mas vai dar um desconforto e pode dar algum machucado, alguma lesão. Isso já tem dados falando sobre isso. Então, o fake do termômetro digital infravermelho causa câncer e cegueira é fake, tá? Que não tem nenhum estudo comprovando isso. Depois, vídeo que mostra uma nuvem de gafanhotos em cidade da Paraíba. Esse vídeo, a gente não postou aqui, a gente postou só a manchete falando. Eu vi o vídeo no período da noite, tá? Não é verdade, é fake também, por quê? Primeiro, insetos, eles não andam, não se locomovem assim à noite, né? É só no período de dia. E na verdade, eram andorinhas, eram pássaros, que era bem no entardecer para a noite. Lá na região da Paraíba, era numa praça lá, no centro lá numa parte da cidade, lá numa praça, e filmaram. E alguém colocou no grupo de uma família falando que aquilo lá era os gafanhotos, mas foi uma brincadeira. Só que começou compartilhamento, e aí deu nisso, né? Deu uma notícia falando que era uma nuvem de gafanhoto, e não era. Era de passarinhos, e era lá na Paraíba. Não tem como chegar lá esses gafanhotos. Eles estão vindo por outra região ali da Argentina ali, não tem como ir lá na Paraíba, tá? Não faz sentido isso. Então, é fake também, tá? Aí tem uma outra notícia. Quer colocar? Pode colocar agora, Naila. Pode A outra que colocar? tá falando. Compartilhar. Pode. Tá. Peraí, deixa eu ver. Isso, vacina para coronavírus de animais não é eficaz contra a Covid-19 em humanos. Vocês acham que isso daí é fake news também ou é verdade? É um fato? Pode escrever. A Duda que chegou depois, as meninas estão escrevendo no chat a opinião delas, tá? A Eduarda falou que é fake.
A É, Jennifer também acha que é fake. sim. E a Duda? A Duda também falou que é fake. Então vamos lá. Na Vou verdade é voltar assim. aqui. Isso, pode voltar. Na verdade é assim. O coronavírus, existe vários tipos de coronavírus, né? Eles são do mesmo gênero, mas eles moldam as espécies, né? Nos animais, tem o coronavírus, mas é um tipo de vírus. E no ser humano é outro, mas eles são da mesma família. Então, existe, no tanto que nessa notícia, era um cara que ele tinha dado vacina no cachorro dele contra o coronavírus, e ele estava postando que tinha a mesma eficácia no ser humano e tal, e na verdade não tem. Porque no ser humano, ele está como SARS, deixa eu ver que eu até anotei aqui, é SARS, esqueci agora, SARS-CoV, acho que é SARS-CoV, SARS-CoV-2, ele tá? Então, na verdade, ela é meio fake, meio verdade, né? Ela é verdade que existe uma vacina para os animais, mas para o ser humano não pode ser a mesma vacina, porque o vírus não é o mesmo. É da mesma família ali, mas não é o mesmo, é outro. O do ser humano é o SARS-CoV-2, tá? Será que tudo hoje em dia é fake news? Por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, o Drauzio Varela, né? Ele foi no Fantástico e ele falou assim: ainda não se sabia muito sobre o coronavírus. E aí ele falou que era uma gripezinha. Você acha que essa fala, né, do Drauzio Varela, vocês acham que é vista como uma fake news hoje em dia? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é uma fake news? Todo mundo? Você também, Duda? E você, Jennifer? Então, na verdade, isso não é uma fake news. Isso é uma desinformação. Por quê? Lá na época tem bastante gente morrendo, sim, mas não se trata de uma fake news. Quando o Drauzio Varela ele falou isso lá em janeiro, o que aconteceu? Ele não estava falando uma notícia falsa. É que ainda não se tinha muito estudo naquela época que ele publicou a notícia sobre o que era o coronavírus. Então, agora se sabe. Pode ser que ela volte, né? Pode ser que ela tenha caído. Então, agora se sabe, né? O que é o coronavírus. Está se estudando mais. Mas não pode chamar essa notícia que o Dr. Drauzio publicou de fake. Tanto que depois ele acabou retirando a notícia dele do canal do YouTube. Porque era uma desinformação e não uma fake news. Em Tátira, o discurso de ódio, a matéria fora de contexto, que foi aquela do caso do Drauzio Varela, tem, né, as fake news, as deepfakes, erro e má apuração, pós-verdade e o excesso de informação também. Vocês já ouviram alguma dessas daí, fora a fake news, ou não? Carol, dá uma olhada no chat aí, para ver se elas respondem. Vocês já ouviram algum desses outros gêneros, sátira, discurso de ódio, deepfakes? Hoje em dia tá ficando muito na moda, né, as deepfakes. Qual será que é a diferença de um, de outro? Já ouviram falar? Sabe explicar? A Duda falou que não, a Jennifer não. Não? Ó, então, né, como eu disse, quando a matéria é fora do contexto, ela não é falsa, mas o que aconteceu? É que aconteceu numa época anterior, quando você ainda não tinha muito estudo, e aí hoje em dia, ela já não serve mais, porque teve estudos, né? E aí a notícia, você vai olhar e falar que médico louco tá passando notícia falsa? Não.
É porque foi um tempo que ele publicou a notícia que ainda não se sabia muito por ela. Então, ela não pode ser considerada uma fake news, mas sim uma matéria fora do contexto, tá? Aí tem, dentro das fake news, tem essa outra, que é o erro e má apuração, que é o quê? Então, aqui, ó, o Ministério da Saúde, ele publicou uma nota que estava escrita assim, ó, o primeiro caso de Covid no Brasil é do fim de janeiro, diz Ministério da Saúde. Após Ministério da Saúde falar em morte por Covid em janeiro, Minas aponta erro e diz que o caso é abril. Então, o que acontece? Erros de publicação pode acontecer. Então, não é que é uma fake news. Ai, tá publicando notícia falsa. Não. Eles apuram as coisas errado, né, de forma errônea, e aí isso, então, quer dizer o quê? Que é uma má informação, má apuração dos dados, e não que é uma notícia falsa. Que nem teve um dia aí que contabilizaram o número de mortes por Covid errado. Eles foram lá arrumar, uma notícia falsa, tá manipulando os dados? Não. Teve erro na apuração. Aí tem, né, a sátira, tem que tomar muito cuidado com isso também. Quando a gente vê notícias no Facebook, né, tem esse daqui, né, que é um jornal sensacionalista, que ele tem as notícias, mas elas não são falsas, elas são notícias com o objetivo de provocar humor. Então a gente tem que saber separar, né, o que é uma sátira de uma notícia verdadeira. Né? Então, a gente tem sempre que olhar a fonte. E aí, né, olha só o que foi publicado nesse jornal. Governo estuda reabrir bingos para convencer idosos a confinamento. Tem gente que não entende, né, qual é o veículo de informação que está sendo publicado e vai lá e compartilha essa notícia como uma sendo verdadeira. Mas, na verdade, ela tem uma característica do quê? De provocar humor. Então, a gente tem que conhecer também os gêneros textuais antes de sair por aí compartilhando as coisas. E aí, tem as deepfakes, né? Não sei se vocês já chegaram a assistir algum vídeo. O principal dele, né, que faz bastante sucesso no YouTube, é do Bruno Sartori. Ele utiliza, né, a inteligência artificial e ele consegue modificar o rosto da pessoa, e aí ele utiliza a voz e fica parecendo que a pessoa disse aquilo mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que assim, ele tudo que ele modifica, ele anuncia que é uma deepfake, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba acreditando naquele vídeo como fielmente, só que ele pode ser uma deepfake. E aí, como que a gente... Porque a inteligência artificial, hoje em dia, ela está cada vez melhor, né, as tecnologias. E aí a gente precisa prestar atenção, né? Como que eu vou saber se é um vídeo fake ou não? Quando você... tem alguns pontos para você observar, né? Que nem a boca, o olho... se você observar que as palavras não se encaixam na voz, né? Igual tem um programinha aqui, que eu e a professora Carol estava testando outro dia, chama SpeakPick. Quando você coloca imagens nele, a boca fica distorcida, o olho também. Claro que aqui, que do Bruno, ele utiliza, né, as melhores tecnologias aí, que não dá nem para parecer que é uma deepfake. Mas sempre tem um detalhinho ou outro para a gente observar, então tem que ficar muito atento com isso. E aí, antes de ir para as dicas, só uma chargezinha aí para vocês, né? Mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? Daí o mestre fala assim, ó, para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook, em outras redes sociais. Então, a gente não pode acreditar tudo que circula pela internet. A gente tem que começar a nos questionar. Que tipo de informação que a gente está tendo, porque o excesso delas também, o que acontece? Tem os caça-clique, né? Principalmente no Facebook, que eles querem o quê? Quer curtidas. Então, você coloca aquelas manchetes sensacionalistas embaixo, e aí, quando você vai abrir a notícia, não é nada daquilo. Então, tem que tomar cuidado, tem que ler toda a notícia para não sair por aí compartilhando as coisas, tá? E aí, eu só passar uma dica para vocês, para a gente poder
identificar as notícias falsas, né? Como que faz para a gente identificar? Então, ó, primeiro passo, nunca confie apenas no título, tem que ler toda a notícia. Veja se a notícia tem assinatura. Quem que está falando? É um jornalista? Quem que é? Porque, né, tem que ter confiabilidade, você tem que saber quem que está dizendo aquela notícia. Às vezes a pessoa, qualquer um escreveu, tem que ter credibilidade para ser uma notícia verdadeira, tá? Esteja atento à fonte. Da onde foi retirada a notícia? Porque pode ser de um jornal sensacionalista, onde quer provocar humor, e aí você está compartilhando uma coisa achando que é outra, né? Excesso de adjetivos e erros ortográficos. Se tiver erros ortográficos, pode ser também uma notícia falsa, tá? Porque sempre, principalmente essas correntes que a gente recebe no WhatsApp, que não tem gente falando, recebe áudio, não tem fonte, não tem nada, tem que ficar muito desconfiado, porque provavelmente é uma notícia falsa, tá? Então, na dúvida, o que a gente tem que fazer? Não compartilhar, para a gente não estar alimentando essas fake news, tá? E aí, o que mais que a gente tem que fazer? Buscar em outros lugares, buscar no Google sobre aquela notícia para ver outros lugares que estão sendo publicados. Se está batendo com a notícia, para ver se é verídica ou não, certo? Então, ó, a maior arma contra a desinformação é senso crítico. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, primeiro de tudo, começar a nos questionar, né? Será que isso daqui é verdade? Quem que escreveu isso? Como que tem data, tem hora, né? Tem que ficar esperto com isso e não sair por aí compartilhando tudo, tá? Aí fica aí a dica para vocês, ó. Na dúvida, não compartilhe. Seja sempre crítico